Fala pessoal, quem fala aqui com vocês é o Guilherme, sou contador de formação, especialista em gestão de negócios e venho junto com a O2 trazer esse mini curso para esclarecer as principais dúvidas sobre a formação de preço de venda. Compartilha, deixa seu like, manda para um amigo, tira sua dúvida, deixa seu comentário, a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo? Então mãos à obra. Você já ouviu aquela frase, eu trabalho, trabalho, trabalho e não ganho dinheiro? Ou você mesmo já disse, ou já ouviu alguém falar. Se você tem esse problema, provavelmente um dos motivos dele é a sua formação de preço de venda. Talvez ela esteja sendo feita da forma equivocada, não gerando assim resultado para o seu negócio. A formação de preço de venda, ela é fundamental para o resultado. Uma má formação de preço de venda pode arrebentar seu negócio. Então fique atento para essas dicas aí de como formar da maneira correta seu preço de venda. Bom, sendo um pouco polêmico aqui, vamos entender a relação de custo versus mercado. Para a formação de preço de venda, isso é muito importante. Porque quando você faz a conta do preço e chega lá, você tem que entender se aquele teu preço é competitivo ou não. Porque se ele não for competitivo, o mercado vai tirar ele fora, o consumidor não vai querer. Então você tem que entender muito bem isso e entender como você pode agregar valor para o seu negócio. Sendo assim, você consegue aumentar a sua rentabilidade e fugir do custo. Você dita o mercado. Por exemplo, uma Apple e uma Samsung em indústria tem o mesmo custo praticamente. O custo é muito diferente, o hardware é o mesmo. As placas são as mesmas, os chips são os mesmos. Então a gente tem que entender isso. Por que uma Apple rompe isso? Porque ela não vende smartphone, ela vende um conceito. E conceito custa caro. Então a gente tem que frisar muito bem que o mercado é o fator determinante para o preço de venda. Se você não é competitivo, não adianta de nada. Assim, entendido esse ponto, vamos dar início ao conteúdo. A primeira parte que a gente vai ver é a parte de custo. O custo ele separa em fixo e variável. As despesas também se separam em fixo e variável. Existem outras metodologias, direto, indireto. Então depende o segmento. Mas para o comércio, o que mais se usa é o fixo e variável. O porquê fixo e porquê variável? Custo e despesa. O que torna ele fixo e o que torna ele variável? O variável é aquilo que muda de acordo com a venda. Por exemplo, vou te dar um exemplo de custo variável. A compra do seu produto. Quanto mais produto você vende, mais você tem que comprar. Então ele está literalmente atrelado à venda. Se eu vendo mais, eu gasto mais com o produto. Se eu tenho um CMV de 50%, se eu vender 1.000, ele custa 500. Se eu vender 10.000, ele custa 5.000. Então ele aumenta de acordo com a venda. O fixo, ele já é o oposto. Ele não tem relação nenhuma com a venda. Por exemplo, o aluguel. O aluguel ele não é fixo porque ele é mensal, porque ele é recorrente. Isso não tem nada a ver. Ele é fixo porque se você vender mais ou vender menos, o aluguel é o mesmo. Então, você vê que ele não tem correlação com a venda, certo? E muitas pessoas confundem o fixo com o recorrente. Não tem correlação nenhuma. Você pode pagar o fixo uma vez por ano. Por exemplo, o alvará, que você pode pagar ali uma vez por ano. Você pode parcelar em 3 vezes, você pode parcelar em mais vezes ou pagar à vista com desconto. Não tem correlação nenhuma com a venda. Não tem correlação nenhuma. Então, ele é fixo. Por quê? Porque se eu vender mais ou menos, o meu alvará é o mesmo. Esse é o principal ponto. Esse é o divisor de águas. Logo, a gente separa os custos, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, em fixo e variável. O comércio funciona como a composição do custo dele? Você tem produto, você tem frete, você tem impostos. Então é lá do teu fornecedor até chegar na tua empresa. Chegou na tua empresa, morreu o custo. O serviço, ele é mão de obra, você tem que compor ela, produto, mais frete, mais imposto. Então é o de cima mais a mão de obra, que você aí sim você vai ter que compor ela dentro do seu negócio, que é os salários, as despesas, enfim, todo o encargo trabalhista. A indústria é a mão de obra mais o produto, porque a indústria produz o produto. Então ela tem que compor o produto, ela trabalha com matéria-prima.
mais frete, mais impostos. Então, o mais complexo é a indústria. A indústria é muito complexa. Você pega uma BRF, ela tem especialistas dentro dela só para trabalhar o custo. Porque ela fabrica o produto, não vem pronto e não pode errar, porque senão o prejuízo é grande. Logo também temos as despesas. Elas também são separadas em fixas e variáveis. As despesas fixas, por exemplo, o aluguel da loja, o honorário do contador, o alvará, como citei, elas são todas fixas, elas não mudam de acordo com a venda. O alvará, você não paga mais alvará por ter vendido mais, você não paga mais o contador por ter vendido mais, você não paga mais o aluguel por ter vendido mais. Então não tem correlação nenhuma, por isso é fixo, são despesas fixas. As despesas variáveis já mudam. O Simples Nacional, vamos lá, você paga uma alíquota média de 6%, vamos dizer assim, no Simples Nacional. Então se você vendeu 10 mil reais, você paga 6% disso, né? 600 reais. Se você vender 100 mil reais, você paga 6 mil reais de imposto. Então ele sobe de acordo com a sua venda. A taxa de cartão é a mesma coisa. Se você tem uma taxa média entre débito e crédito de 3%, você pagou 1.000, é 3% sobre. Você pagou 100 mil, é 3% sobre os 100 mil. Então ele acompanha. É por isso que a gente chama de variável. Comissão de vendas, os 5%, 1%, 3% que você paga com o seu vendedor. Quanto mais ele vende, mais você vai ter que pagar para ele. Tá? Mas lembrando que isso é uma boa despesa. E o vendedor é uma ferramenta importantíssima. Seguindo, agora a gente chega no a tão esperada margem de lucro. Margem de lucro líquido. Eu trouxe por segmento. Isso aqui é para a gente entender um índice, se você está dentro, se está lucrando o que deve lucrar, se está dentro desse índice, tá? Isso é um ponto de referência para a gente. Comércio, vai de 10% a 20%. Comércio normal. Um atacarejo pode chegar a 7%, 8%. Por quê? Porque ganha no volume. Serviço de 20% a 30%. Existe serviços que vão além, existe serviços que vão um pouco menos também. Tudo depende do segmento. A indústria de 8% a 12%. Também, o lucro da indústria parece pouco, mas a indústria trabalha com volume. O volume que faz a margem. Então, se você está dentro desses índices, você pode já se nivelar que você está dentro do mercado e do que é necessário para gerar o lucro suficiente para o seu negócio. Eu trouxe aqui para vocês a empresa Bom Negócio. A Bom Negócio é um cliente meu que eu trouxe uma simulação de uma formulação de preço de venda para vocês entenderem. O CMV do produto que ele paga é R$ 15. O que compõe isso? É a mercadoria que ele comprou do fornecedor, mais o frete para chegar à loja, mais o ICMS que ele pagou na hora que entrou para o estado. É isso que compôs, o custo morreu aí. Aí a gente apurou uma despesa variável de comissão que ele paga 5%, ele tem uma taxa média de cartão entre antecipações, crédito e débito de 4% sobre faturamento e mais 6% de simples. Somando essas três despesas variáveis, a gente chega ao total de 15%. As despesas fixas, elas são de 17%. Como é que a gente chegou nessa conta? Eu peguei todas as despesas fixas e fiz uma conta, uma regra de 3 sobre o faturamento da empresa, chegando assim nessa porcentagem de 17%. Eu já vi contador falar 15%, já vi gente falar 20%. Cara, isso é uma conta que a gente tem que calcular, não dá para trabalhar com achômetro. Então soma todos os seus custos, divide pelo seu faturamento médio que você vai chegar nessa conta. Não usa índice, porque o seu negócio pode ser totalmente diferente. Isso varia muito de negócio para negócio, tamanho para tamanho. Então não adianta a gente trabalhar com um número pré-fixado. Aqui eu cheguei na conta de 17. O contador tinha falado para ele que era 15. A margem de lucro de comércio a gente colocou 10% para entender se dava para ir mais ou menos. Então a conta fica como? Você pega aqui os R$ 15 do CMV, que é o produto, frete e imposto, 100 menos os 15%, que é a despesa variável, você tira as porcentagens para fazer a fórmula matemática, então 5 mais 4 mais 6, os 15, mais o fixo, que é o 17, mais a margem de lucro. Somando tudo isso aqui, dá 42.
100 menos 42 dá 58, correto? 15 dividido por 58 dá 25,86. Então, perante esse custo e essas despesas, a sugestão de preço de venda desse produto de R$15 seria por 25,86. Vamos ver se é realmente isso? Sendo assim, a gente vai entender o CPV. O que é o CPV? É o cálculo do preço de venda. Como é que funciona? Essa fórmula maravilhosa aqui que eu trouxe para vocês. O material vai estar disponível, tá, gente? Não precisa se preocupar. Então a gente tem o preço de venda, ele é igual ao custo unitário, o CMV, 100 menos a despesa variável, mais a despesa fixa, mais a margem de lucro, multiplicado por 100. Mas o que isso quer dizer? Vamos para um exemplo prático. Observe aqui a prova real. Então o preço sugerido está em R$ 25,86. O valor pago na mercadoria é 15. O valor pago de despesa sobre venda é 15%. 15% sobre 25,86 dá 3,88. O valor pago desse produto para despesa fixa é 17%. 17% sobre 25,86 dá 4,40. Sendo assim, então 25,86 menos os 15, que é o custo que ele pagou no produto, menos a despesa variável, que é 3,88, menos a despesa fixa, que é 4,40, a gente chega numa sobra de 2,58, que é os 10% que a gente definiu lá atrás, que queria ganhar. Chegando assim numa conta sólida, parando de fazer essas contas de padaria. Então, existe técnica, você vê, trabalhar com 100%, 150%, 200%, às vezes não funciona, às vezes tem que ser mais, ou às vezes você pode ser menos, para vender mais. É isso aí, pessoal, espero ter sanado as principais dúvidas sobre a formação de preço de venda. Nós trabalhamos com consultoria empresarial, a O2 é uma empresa focada nisso, então se vocês tiverem dúvidas, estiver precisando de ajuda, contate a gente, que a gente está aqui para ajudar, porque o sucesso do negócio de vocês é o sucesso do nosso negócio. Muito obrigado, até a próxima.